E nós vamos abrir esse bloco para mostrar o julgamento do Festivídeo que aconteceu no Centro de Convenções do Stream Palace em Ribeirão Preto. Acompanhe os melhores momentos e as entrevistas com jurados renomados da capital de São Paulo. Olha, esse ano no Festivídeo, eu acho que a gente teve um aumento do número de inscrições, isso é super positivo, porque eu acho que o interior ele tem que ter uma vida publicitária, né? As agências, elas têm que serem cada vez mais relevantes, porque o Brasil é muito grande, então a gente não quer que se concentre em poucos centros, como normalmente acontece. Então isso já é uma grande vitória, ter aumentado o número de inscrições, eu acho que é uma conquista para a app e para o Festivídeo. E no geral, acho que a gente tem, o que se destaca muito, né? Então isso é bacana de perceber que o que realmente vale ser premiado já salta aos olhos, né? Apesar de sempre ter muitos empates, e aí a gente começa a avaliar por diversos critérios, né, o que realmente deve ser premiado e o que vai para primeiro, segundo, terceiro lugar ou para o shortlist. Os festivais de publicidade, de uma maneira geral, são eles que fazem o nível da publicidade, da comunicação melhorar, né? E então a participação das pessoas é essencial para que isso aconteça. Ou seja, se as pessoas participarem pouco, não ajuda a construir um senso comum do que tem qualidade, do que é a publicidade que as pessoas gostam, que traz resultado. Olha, falar de futuro da propaganda é difícil, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter nortes, né, para onde está indo. Cada vez mais a gente vê uma propaganda pensando em multicanais, em diversos meios. Acho que a internet e tudo que ela traz aí, as redes sociais, você pensando em mobile, em tecnologia. Olha, se eu posso dar uma dica para vocês, a dica é muito simples, não chega a ser uma dica, mas eu acho que é voltar para o primórdio da nossa profissão, né, do que um publicitário pode fazer para uma marca, né, e como ele pode fazer isso, com boas ideias. Né? As pessoas, elas se comovem com boas ideias, elas dão risada quando a marca traz alguma coisa inusitada para ela, ou se emocionam, né? Então vamos continuar pensando em boas ideias, ideias que sejam inovadoras, que sejam diferentes do que já existe, do que tem por aí. Então é isso que eu posso falar. E às vezes pensar em boas ideias não é complicar, não é só ficar preso numa produção que seja mirabolante ou ficar pensando se tem ou não a verba que deveria ter para aquele trabalho. Às vezes uma boa ideia custa pouco e eu acho que a gente tem que muitas vezes voltar pro simples, né, e certeiro. Eu já tive a oportunidade nesses 20 anos de estar aqui 3 vezes e logicamente a gente vem com um intervalo muito espaçado, mas ao mesmo tempo isso é bom porque a gente consegue fazer uma reflexão dos tempos, né? Sobre o aspecto da produção, porque eu sou produtor, também para mim é uma surpresa ver o quanto de fato está se conseguindo evoluir nesse setor, né? A gente vê peças um pouco mais cuidadas, cuidado de fotografia, o cuidado de direção de arte, com o cast. Eu acho que dá para tirar aí um nicho bastante importante de qualidade. Em relação à criação, eu acho que aqui talvez enfrente o mesmo modelo que a gente enfrenta no Brasil, que é uma dificuldade de quanto a gente deve apostar e arriscar, né? Eu acho que em qualquer negócio do mundo a gente tem que enfrentar riscos. A propaganda, para que ela de fato seja inovadora e ela seja pertinente, ela temos que arriscar. E arriscar significa você apostar em ideia, você ser irreverente na sua abordagem. O comercial, no break comercial, ele tem que chamar atenção. Seja lá pela emoção, seja lá pelo humor, seja lá pelos crassismos, sei lá. De alguma forma, ele tem que tirar da zona do conforto, né? Até porque eu sempre digo que televisão hoje é muito auditivo, né? A gente está em casa vendo televisão, mas a gente está mais escutando do que ouvindo. A gente olha quando de fato o áudio te leva para a televisão, seja pela música ou seja pelo texto.
Porque caso contrário, você está com um telefone na mão ou um computador na mão. Quando o áudio te chama a atenção, você olha a imagem. E lógico que as imagens também têm que ser boas. Mas para você sair da zona de conforto, de fato você tem que chamar a atenção. E eu acho que a gente viu uma amostra aqui que atingiu esse objetivo. Em primeiro lugar, que eu acho que a gente tem que olhar um festival como o Festivideo ou qualquer outra disputa onde você coloque o seu trabalho para uma avaliação de profissionais ou até de júri popular, em muitos casos, né, sobre o aspecto que você, de fato, quer atingir a qualidade, você quer melhorar o seu expertise e o seu negócio. Então, primeiro é muito mais importante para a sua própria administração da sua agência, da sua comunicação. É importante que a gente ouça, né, quando a gente fica enclausurado dentro do seu nicho de comunicação e você não se abre para ouvir, você dificilmente vai ter uma opinião diferente, você vai ter uma reflexão diferente. E segundo, que logicamente que para quem participa da premiação e que se tiver sucesso, seja lá na primeira, na segunda, terceira condição, isso qualifica o teu trabalho. E em qualificando o seu trabalho, você cria valores, né? Cria valores não só pela marca da sua agência, pelo teu trabalho, pela tua entrega, mas cria valores pelos profissionais que trabalharam nessas peças. E certamente para esses colaboradores é muito importante. Isso, você começa a se tornar uma agência de desejo. Não só desejo pelos colaboradores que querem compartilhar e querem trabalhar um dia nessa estrutura, mas pelos seus anunciantes, seus clientes, né, que começam a observar você de forma diferente. Eu acho que os trabalhos estão bem bacanas. Dá para a gente perceber que os clientes locais investem. Eu acredito que, assim como a propaganda brasileira nas grandes capitais, a propaganda do interior também tem um grande caminho pela frente. Acho que ela se encontra um pouco engessada dentro dos briefings do cliente, às vezes da limitação de verba, enfim, trabalham sempre dentro de uma caixa e acho que tem que existir uma esperteza aí para tentar, como diz aquela expressão que ninguém gosta de falar, mas é sair fora da caixa. Acho que mas enfim, tá bem bacana e eu acho que cumpre bem a missão. Propaganda online, offline, elas não vai mais existir essa divisão, é propaganda e pronto. Eu acho que são ferramentas diferentes. Na televisão, mídia de massa, elas têm uma função talvez mais comunicativa, e do outro lado, a propaganda online vai crescer muito na parte de conquistar as pessoas. É lá que os anunciantes vão conseguir mostrar quem eles são, mostrar conteúdo, bater papo, estar mais próximo com quem simpatiza com a marca. E a tendência é isso ficar cada vez mais forte. As marcas trocarem experiências com os consumidores e cada uma conquistar o seu espaço e crescer dentro deles. Eu vou dar uma dica com relação aos festivais. Até a gente conversou entre os jurados aqui, surgiu esse papo, e eu acho que é bacana, sempre que houver um job, sempre que tiver uma criação e o cliente precisar de um trabalho específico, tenta cumprir ele da melhor maneira possível, mas quando for produzir, tenta levar outras ideias que sejam mais bacanas, que se encaixem dentro da diária de produção, que se encaixem com os modelos que vão estar lá, com os atores, e tentem produzir o que vocês realmente acreditam, o que é mais legal, não simplesmente o que o cliente está pedindo e está pagando para isso. A gente chama de faz a versão do cliente, faz a versão da agência. E com certeza fazendo desse jeito, a tendência é terem trabalhos mais bacanas na rua, porque você leva para o cliente a versão dele e a versão que você acredita, e ele vendo materializada, a chance dele botar na rua é muito maior do que simplesmente você vender um papo. O que eu acho positivo quando você inscreve um prêmio no festival, primeiro, há um esforço maior da agência em produzir um trabalho um pouco mais desafiador criativamente, cuidar um pouco mais da produção, e um trabalho premiado ele é um trabalho super gratificante para todos os envolvidos. Então, é muito legal para o atendimento saber que conseguiu viabilizar um projeto, para o mídia que conseguiu veicular aquele trabalho, para a criação que desenvolveu, para os clientes.
E isso também é uma forma de ajudar a revelar novos fornecedores para o nosso mercado. Então você descobre novas produtoras, novos diretores de fotografia, novos diretores de cena. Então isso é super... eu acho que assim, ele só tem um lado positivo, né? A partir do momento que você sabe que a premiação ela tem que ser um meio, mas não um objetivo final. Eu acho que as pessoas têm que se questionar mais. Né? As pessoas têm que se questionar mais em termos de comunicação. Essa é a melhor peça que eu posso fazer? Este título está adequado? Eu posso fazer esse título de outra forma? Essa melhor tipologia que eu posso aplicar nessa peça, como um exemplo de um anúncio impresso. Este roteiro, eu tive uma experiência muito interessante, uma vez fazer um trabalho em Nova York, e eu passei uma tarde era um presidente e o diretor de criação da Thomson na época. Eu passei uma tarde na sala dele discutindo um roteiro. Então ele vinha falar de filmes, né? Assim, me deu o exemplo de 10 filmes, de estética de filmes, de trilhas musicais que poderiam compor aquela... Então às vezes falta um pouco mais de cuidado nas peças, né? Porque obviamente os nossos processos são corridos, falta de prazo, você tem uma urgência e às vezes assim, um criativo cria uma peça. Nisso ele já está envolvido em outro projeto, aquela peça é aprovada, na hora que ele chega para produzir tem pouco tempo. Então acho que a gente não pode descuidar da produção da peça. Assim, a partir do momento que você criou, você tem que cuidar dela até ela estar realizada. Então acho que isso, se as pessoas se puxarem um pouco mais, sem dúvida, o resultado, a qualidade criativa vai ser melhor. Eu achei o nível das peças surpreendentemente bom. Eu acho, inclusive, que elas seriam competidoras bem fortes no mercado de São Paulo, por exemplo, que é um mercado muito competitivo. A gente teve bastante dificuldade em escolher bronze, prata e ouro. E mais dificuldade ainda na hora de discutir sobre o GP. Foi surpreendentemente bom mesmo. Eu acho que o que me chamou mais atenção foi a categoria dos universitários, pelo nível de produção das peças hoje em dia. Na época que eu fiz faculdade, eu acho que as coisas eram muito mais toscas, muito mais caseiras. E por causa dos recursos, pela galera estar se puxando hoje em dia, buscando mais referência e tal, eu acho que o nível está muito mais profissional. Então você olha algumas coisas, você até tem uma certa dúvida. A gente até chegou a discutir se algumas coisas tinham sido veiculadas ou não. Eu acho que o mercado da propaganda ele é muito retroalimentado pelo ego. Então você tem que oferecer essa moeda de troca para os profissionais, para eles se motivarem e tal, e para manter a criatividade como foco do negócio. Porque se não existissem os festivais, eu acho que a gente tenderia a ter uma propaganda, sempre muito flat, sem ter algum entretenimento, sem ter alguma coisa que chamasse a atenção. E é isso que é relevante para a marca ser lembrada e tal. Eu acho que para os anunciantes é muito importante que cada vez mais eles tenham a percepção de como é importante se destacar criativamente, porque isso vai demandar menos investimento de mídia, menos investimento em comunicação. E você pode ver, as grandes marcas, Volkswagen, Fiat, eles têm essa mentalidade já, são clientes que frequentam muitos festivais, Festival de Cannes, então eles aprenderam que é uma fórmula boa para ser lembrada. Acho que a dica principal para os universitários que estão começando agora é não querer se nivelar por baixo, não querer ver a campanha que a gente vê do mercado da esquina e querer se equiparar por baixo. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez um nível de excelência criativo. E quando você é universitário, essa é a época de errar, é a época de tentar mais, de extrapolar a criatividade. Eu acho que são em momentos assim que nascem pessoas realmente diferenciadas no mercado. No próximo bloco, você acompanha os melhores momentos do bate-papo com os jurados do Festivídeo 2014. O nosso AppTV volta já.